É terça-feira, o comentário na edição da noite tem a assinatura de António Vitorino e Pedro Santana Lopes. Olá, muito boa noite aos dois. Boa noite. Dr. Pedro Santana Lopes, começo por si e por lhe perguntar se um primeiro-ministro que durante 5 anos opta por não pagar a Segurança Social, se tem um problema pessoal ou político. Neste momento é um problema político, não é? Isso é manifesto. Vamos ver, a questão de opta por não pagar. É muito difícil, de facto, falar anos depois do que se passava há 10 ou 15 anos e, por isso, eu acho que é quase um exercício inglório. Eu devo dizer, eu, para além do mais, estive a tentar reconstituir o que é que o Primeiro-Ministro fez naqueles anos. Não tenho o currículo do Primeiro-Ministro de cor, confesso, e, portanto, ver o que é que fez, onde é que trabalhou e, de facto, qual o regime aplicável. Eu trouxe aqui a parafernália de diplomas sobre esta matéria, que eu estive a tentar estudar no pouco tempo que tive disponível e, de facto, há algo que parece claro. O Primeiro-Ministro foi deputado, não vamos entrar no concreto, mas até 99, depois saiu, deveria ter feito um requerimento de isenção nos termos da lei, porque quando deputado, de facto, estava isento e para ter continuado a estar deveria ter havido um requerimento para ter o direito à isenção. É assim. Esse requerimento não terá sido feito. Depois o Primeiro-Ministro foi vereador na Câmara da Amadora, pelo que eu vi hoje, entre 97 e 2001. Portanto, quando saiu, continuou como vereador na Câmara da Amadora. E exerceu consultoria em várias empresas privadas. Entretanto, depois licenciou-se em 2001. Isto, vi uma empresa Urba, outra ZDN, já não me lembro do nome ao certo. Mas bem, na área do meio ambiente, principalmente. O que é que acontecia naquela altura? Vamos lá ver. É mais fácil. Depois havia um primeiro ano de isenção para quem se coletasse e estivesse em regime de recibos verdes, estava isento no primeiro ano. Portanto, havia aqui uma sobreposição de regimes, e ninguém me explicou isto resulta do entendimento que procurei extrair da lei. Eu recordo, por exemplo, imagine, descontava, no meu caso, para a DSE, pelo exercício de funções públicas, depois, na colaboração, em alguns órgãos de comunicação social, descontava para a Segurança Social, para a Caixa de Previdência, como se costumava dizer, e depois, até como advogado, para a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados. E eu lembro de perguntar, mas desculpe, mas desconto para todo lado ao mesmo tempo? Tenho de descontar? Acumula? Ou posso não descontar para algum desses? Pronto. O Primeiro-Ministro, pelos vistos, estava só em regime de recibo verde, portanto, em atividade liberal, digamos assim. E, portanto, a confusão, ainda hoje falei com 2 ou 3 pessoas mais ou menos da idade dele e que me diziam assim, não, naquela altura sabia coisa que nós sabíamos em 2000, quando tínhamos 30 anos, 20 e tal, 30 anos, é que a Segurança Social era uma coisa muito complicada, de facto tínhamos que pagar, era duro, mas que era confuso, era. E eu admito que o Primeiro-Ministro, quer dizer, ele diz que se enganou, que esperou pela notificação do Estado. Eu sou daqueles que entendo que isso não é argumento. Quer dizer, uma pessoa tem que ter uma ideia e tem que saber se deve pagar ou não deve pagar. Ou seja, quem tem responsabilidades públicas é essa a única atitude que pode assumir. Mas também me lembro, naquela altura, de uma pessoa às tantas, perante a confusão de regimes, às vezes aguardava um pouco, até porque houve anos em que a Segurança Social, de facto, ainda aqui há poucos anos, andou muito em cima dos cidadãos a exigir o cumprimento das obrigações para a Segurança Social, a exigir os juros, as coimas, e por isso ainda menos se percebe este erro de não terem notificado 100 mil cidadãos pelo pagamento destas dívidas à Segurança Social. Mas às vezes havia pessoas que diziam assim, eu vou aguardar, que me mandem pagar até para ver ao certo o que é que tenho que pagar. Pois há aqui várias questões que se levantam e, portanto, o Primeiro-Ministro, em relação à sua frase, optou por não pagar. Eu admito, não lhe perguntei, que ele tenha pensado, pronto, cumpro as minhas obrigações fiscais, em relação à Segurança Social, não sei bem, vou aguardar. Só quando uma pessoa depois vai para cargos públicos, não é? Depois essa atitude tem estas consequências, com certeza. E por isso... Eu indo direito ao assunto, ouvi há pouco o António José Teixeira em casa, enquanto jantava à pressa, acho de facto que há aqui o melhor é esclarecer tudo. Quer dizer, a mim custa-me a perceber a sequência desta história toda. Como é que a administração fiscal
notificou essas pessoas todas, 107 mil, foi o número que eu li. Depois o jornal põe a questão ao Primeiro-Ministro em 2012, como é que o Primeiro-Ministro... Porque já ouvi o argumento do Primeiro-Ministro, não queria como se pagasse aqueles anos que contam para o percurso contributivo dele, não queria que pensassem que estavam a beneficiar. Mas eu aí discordo, acho que ele devia ter... Pronto, quando deu pelo erro, devia ter regularizado logo. Aí acho que foi uma má opção que fez. Porque se tivesse logo feito isso, em ano eleitoral... Para além de não se arrastar mais, reparava logo o erro, a temperatura não subia tanto. Em ano eleitoral, uma pessoa põe um prato aqui em cima e o prato quase rebenta com a temperatura. Não é? Portanto, já se sabe que é assim. Agora, vamos ver. Estes regimes da Segurança Social são confusos, nomeadamente nos recibos verdes, e principalmente sem acumulação com outros rendimentos. Eu, quando ouvi a história, ainda pensei que houvesse acumulação de rendimentos, de descontos, por um lado, para a DSE, ou Caixa de Previdência, e por outro, que se pusesse a dúvida. Mas não, era só recibos verdes e, portanto, houve manifestamente uma falha, um erro, que o Primeiro-Ministro deve clarificar tão cedo quanto possível, porque entendo que ainda não está completamente clarificado. António Vitorino, que dúvidas lhe sobram depois de tudo o que o Primeiro-Ministro já disse sobre o assunto? Eu acho que isto é um caso político porque está a ser mal gerido do ponto de vista político. Porque há que distinguir duas coisas. Há os factos e há as explicações. Há confusão sobre os factos. E a pessoa que está melhor colocada para poder dizer quais são os factos é o próprio Primeiro-Ministro. E ele não fez isso. E esse é o primeiro erro, talvez. É permitir que hoje haja dúvidas sobre, mesmo tendo pago já prescrita, se pagou tudo ou se não pagou tudo. Isso é o pior. Porque isso mantém enlumbrando a questão. Desculpe interrompê-lo, António, é que não sabendo ao certo, eu não sei as atividades todas do Primeiro-Ministro, portanto, eu nem sabia que ele tinha estado nessas empresas que li hoje como consultor, portanto, como é que uma pessoa pode dizer o que é que ele tinha que pagar se não sabe se ele na altura era professor ou formador, ou está a ver? Desculpe lá. Não, depois a explicação. Bom, eu até não tenho razão nenhuma para duvidar da palavra do Primeiro-Ministro, quando ele diz, eu não tinha consciência na altura que isto era um regime obrigatório. Pensei que era um regime opcional. A questão, a meu entender, que fragiliza a sua explicação é que, tendo tomado consciência de que tinha havido uma situação de infração em 2012, invoque que esperava ao fim do mandato para poder regularizar a situação. Isso é que eu acho que é um argumento que não faz sentido. Até porque, candidatando-se ele às próximas eleições, só daqui a 7 anos é que, provavelmente, ou 6 anos é que isso poderia acontecer. Agora, o que eu acho, independentemente desta confusão toda e deste ruído, que é, obviamente, que perturba o debate político, acho que há uma coisa que o Primeiro-Ministro tem que assumir a sua responsabilidade, e é esta. Não é possível exigir aos cidadãos que sejam cumpridores, não assumindo a sua própria culpa e o seu próprio erro. E se calhar esta é que era uma boa ocasião para pedir desculpa aos portugueses e não outras antecedentes. E em segundo lugar, há aqui uma frase do Primeiro-Ministro que me deixa muito preocupado. Quando ele insinua que o conhecimento destes factos e deste episódio é um elemento provocado pela oposição. E é isso, lamento, que traz não só esta questão para o âmago do debate político, como eu receio, já estamos em campanha eleitoral, vão ser 7 meses longos, penosos de campanha eleitoral. O país vai chegar a outubro esgotado. Sim. E se nós vamos fazer esta sobreposição entre este tipo de episódios, que são questões que, no fundo, atacam as pessoas, o seu caráter e a política, nós vamos ter uma campanha eleitoral muito desagradável. E estou a ser eufemista. Desagradável é uma expressão que se pode utilizar em televisão. Mas, se calhar, o que me ia na alba era utilizar uma expressão um bocadinho mais vernácula. E, portanto, eu acho que é fundamental para bem do país que nós compreendamos que as campanhas negras de denegrimento e de caráter não podem ter lugar. Porque depois, a este episódio, o PSD respondeu com uma história velha de 15 anos de uma cisa do Dr. António Costa. É isto que o país está à espera? É que se degladia em questões de caráter, em vez de analisar os problemas de fundo do país? E depois, a consequência disso, sabe qual vai ser? É a subida da abstenção. Não pense ninguém que ganha com este tipo de coisas. A abstenção é que vai ficar a ganhar. E, portanto, o interesse dos agentes políticos é, quando há dúvidas sobre a sua conduta, esclarecerem o assunto até ao fim e o mais rapidamente possível, para matar o problema. Esqueçamos aqui os nomes e as pessoas em causa.
Pagar a segurança social em Portugal é um dever cívico e é um dever legal. Podemos ter um primeiro-ministro que tem problemas com estes dois deveres? Bom, em primeiro lugar, ele liquidou, não sei se toda essa parte agora sejamos, eu também não sei essa parte da notícia que veio hoje no Jornal Público, se houve a liquidação integral ou não houve a liquidação integral do que era devido. Se me está a perguntar se eu acho que o Primeiro-Ministro devia pedir admissão, a minha resposta é não. Não. Eu acho que nesta situação, o Primeiro-Ministro assumindo as suas responsabilidades e as suas culpas de uma forma clara e transparente, isso, em meu entender, não põe em causa o exercício do cargo. Agora, é evidente que isto lança sobre o conjunto da classe política uma dúvida ou um labéu que não facilita a vida pública nem dos próprios visados, nem do conjunto dos cidadãos. O exemplo conta ou não? O exemplo conta sempre. E ele próprio Primeiro-Ministro hoje disse uma coisa que é uma frase corajosa, apesar de tudo há que reconhecer. Eu não sou um cidadão perfeito. Agora, o que eu também fiquei com a ideia era de que essa frase era dita a título cautelar, porque aparentemente outras questões poderão vir a surgir. Ele fez hoje referência, um pouco críptica, a atrasos na entrega da declaração fiscal. Ora, que eu saiba até este momento, nenhum órgão de comunicação social tinha colocado essa questão sob exame. Mas isso é uma questão, olha, o Presidente Clinton tinha uma filosofia sobre isso, que era, quando havia uma questão que podia causar-lhe um embaraço, ele preferia ser ele a colocá-la na opinião pública do que deixar aos seus adversários o campo aberto para serem eles a colocá-la. Teve uma exceção que não lhe correu nada bem. É verdade, mas se calhar aprendeu com a Mónica Lewinsky alguma coisa, pelo menos essa. Em relação ainda à questão do exemplo do Dr. Pedro Passos Coelho, e a pergunta para si é exatamente a mesma. Podemos ter um Primeiro-Ministro que falha deveres cívicos e deveres legais, ou concluímos daqui que está correto não nos informarmos sobre aqueles que são as nossas obrigações e esperamos que alguém nos notifique? Não, não podemos ter um Primeiro-Ministro, a minha opinião, como calcula, pronto, todos nós temos pensado sobre isto nestes dias e hoje em concreto. Não podemos ter primeiros-ministros que falham o cumprimento dos seus deveres no exercício, por exemplo, enquanto estão no exercício do cargo. Se for descoberto algum comportamento incorreto no exercício do cargo por parte do primeiro-ministro, nem se discute, é motivo de demissão imediata. Quando não estão no exercício de funções, nomeadamente públicas, aqui estamos a falar de recibos verdes no exercício de funções privadas, com certeza que também existe o dever. E era bom que nada disto tivesse acontecido. Agora, a dimensão da gravidade do ato, em termos políticos, não é a mesma. Quer dizer, se fosse um ato muito grave praticado fora do exercício de funções, muito bem. Vamos ver. Há sociedades, as sociedades de, digamos, ideologia mais luterana, as sociedades mais da Europa Central, os sistemas, alguns anglo-saxónicos, onde estas questões são vistas praticamente no mesmo plano de alguns atos graves, por exemplo, de furto ou de burla ou de integridade. Os impostos num país nórdico com certeza. É inadmissível perante o olhar da sociedade. Com certeza. Não é essa a mentalidade, digamos assim, dos países a que nós pertencemos. Vamos ser rigorosos e de facto, como é que eu lhe ia dizer? Em 1999, 2000, 2001, eu lembro a questão do cruzamento de dados da Segurança Social com as finanças, lembro da eficácia da máquina fiscal, lembro da clarificação dos regimes. Pronto. A nossa moral também mudou nisto, até por força do governo de Passos Coelho. O pagamento, a fatura, o ser intransigente, mudou. É desagradável para ele, com certeza, ser apanhado numa falha no cumprimento de obrigações em relação à Segurança Social, quando exige hoje em dia tudo isto aos concidadãos. Seria absolutamente inadmissível que ele tivesse uma falha hoje em dia. Aí, acho que nem podia fazer um discurso na televisão. Neste caso, eu estou com o António Vitorino, quer dizer, eu tenho a opinião que não foi bem explicado pelo Primeiro-Ministro. E que, acho que quando um Primeiro-Ministro, não sendo motivo de demissão, mas constata... Há aqui várias coisas que eu não percebo, deixa-me dizer, Ana. Primeiro, a questão foi-lhe posta em 2012 por um órgão de comunicação social. Eu julgo que nunca foi publicada, portanto saiu só agora. É mais uma prova. Ano eleitoral, pronto, são critérios editoriais.
Mas como dizia o António há bocado, se o Primeiro-Ministro soube nessa altura, não foi pagar logo o que arrastou a questão para ano eleitoral. Se ele reconhece que a questão existe, que não correu bem, diz que não é um cidadão perfeito, eu julgo que ele tem que explicar a todos nós, eu também não percebi, olha, falharam os recibos verdes, o pagamento das deduções para a Segurança Social, ou dos pagamentos à Segurança Social, desta atividade assim, 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 assim. Não pode andar o público a fazer contas à Segurança Social outras, fiquei a dever isto, paguei com juros. Peço desculpa aos meus concidadãos por uma falha que tive quando estava na minha vida profissional privada e em que, de facto, devia ter voluntariamente ido pagar em vez de ficar a aguardar a notificação. Ponto. Ser verdadeiro, sincero, e eu também preferiria não meter a questão política no meio disto, porque ele próprio reconheceu que os factos existiram. Portanto, se é oposição ou não, que depois os jornalistas, ou seja o que for, isso não interessa aqui agora. O que é facto é que a falha existiu. E se a falha existiu, só há duas atitudes. Uma pessoa pede desculpa ou assume as consequências. Ele já, como dizia o António Teixeira, já quase pediu desculpa. Mas eu penso que, aqui também o António não leva a mal, que eu cito novamente, seja talvez o caso em que mais justifico o pedido de desculpas, porque um Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro. Pode acontecer uma falha. Em 2005, na campanha das legislativas, o Partido Socialista acusou-me de ter um imposto em atraso. Ouça, tive que pedir um familiar meu a correr para a repartição de finanças, a ver se era verdade ou não. Felizmente não era verdade e depois o próprio PS pediu-me desculpa. Mas, quer dizer, pode acontecer, mas se acontecer, uma pessoa tem que saber que é complicado. E temos de tirar as lições, as ilações destes casos ninguém pode assumir estas funções sem ver a sua vida de fio a pavio. E ver se está em condições, de facto, de assumir também. E se tem coisas para pagar, tem que as ir pagar. E declarar, olha, o Primeiro-Ministro japonês está hoje com problemas, porque uma empresa que recebeu subsídios do Estado deu um subsídio de 4.000 euros ao partido dele para a campanha eleitoral e lá é proibido. As empresas recebem subsídios estatais para fazerem doações. Portanto, a senhora Clinton está com problemas. Não estou com isto a desculpar o Dr. Passos Coelho. Não tem nada a ver, cada caso é um caso. A senhora Clinton está com problemas que usou o e-mail pessoal quando era secretária, ministra dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, em vez de usar o e-mail profissional. Hoje em dia, este escrutínio é total. E, de facto, quando se detecta uma falha, uma pessoa tem que saber isto é grave o suficiente para eu me demitir, ou devo pedir desculpas aos meus concidadãos, ou isto não interessa para nada e é só responsabilidade da oposição e dos jornalistas. Eu acho que não é responsabilidade da oposição e dos jornalistas e deve ser esclarecido. Dr. António Vitorino, o país está diferente? Está melhor? O país nunca pode ser analisado. Pode ser em mandarim, se quiser. Não sei. Em mandarim. Não é a minha especialidade. Eu acho que um país não se analisa segundo uma lógica dedo para cima ou dedo para baixo. Um país é muito mais complexo do que isso. Se o país não estivesse diferente, tinha morrido. E pronto, obviamente está diferente. Agora, todos nós que falamos em público sabemos que às vezes dizemos umas frases que para nós têm um sentido inequívoco e que depois as frases até parece que ganham vida própria em função das interpretações. A frase foi imprudente, ou infeliz, se quiser, no sentido de que devia ter sido ponderado que ela poderia ser aproveitada. Agora, em si mesma, o país tem diferenças positivas e diferenças negativas. E esse é que é o balanço do que se passou nestes 4 anos. Mas essa frase não saiu sozinha. E antes, António Costa dizia àquela comunidade chinesa que há 4 anos ninguém acreditava que o país fosse capaz de superar as dificuldades, mas foi. E até com a ajuda daquela comunidade. Portanto, a frase vem... Sim. A frase é uma conclusão de uma ideia. Eu não escondi que era uma frase infeliz. Não, de todo modo, vejamos o seguinte. Daí, a questão consiste em saber se o país está muito melhor ou muito pior. Nem está muito melhor, nem muito pior. Há aspectos onde o país está melhor. Por exemplo, na questão dos juros da dívida, sem dúvida alguma. Nós os financiamos em condições completamente... Quer dizer, só um tontinho é que diria que o país não está melhor em termos de condições de financiamento. Agora, do outro lado da balança tem que se pôr o desemprego, o stress social em que o país vive, o aumento da pobreza, as crianças com fome, enfim. E, portanto, não é possível dizer assim, com uma pincelada, pior ou melhor. O país está diferente e tem coisas melhores e tem coisas piores. Então, e, portanto, mas eu não quero deixar também de dizer isto. O facto de o líder da oposição ter feito essa afirmação
permitiu ao um ministro deste governo dizer tem duas caras, diz uma para cá para dentro e outra lá para fora. E aí estamos outra vez no debate sobre o caráter. E, portanto, os responsáveis políticos podem criticar-se politicamente sem forçosamente ter que ir, para utilizar uma expressão do futebol, ter que ir aos machinhos do adversário. Porque isso fica mal. Então deixa-me perguntar-lhe com um bocadinho mais de substância. Porque... Entrando numa especialidade que é mais do Pedro do que minha. O quê? O futebol? O futebol, naturalmente. A minha pergunta, e para fugirmos um pouco... Eu já lhe vou perguntar dizer sobre... o vernáculo, António. Agora resvalei. Não, por amor de Deus. Está ou não António Costa com uma tremenda dificuldade em encontrar... se calhar posso citar José Sócrates, a narrativa política que o vai levar até estas eleições? Para o bem ou para o mal, ele definiu um calendário. E tem sido coerente com esse calendário. Nós podemos perguntar se o calendário... um silêncio ensurdecedor em termos de conteúdo, não lhe parece? Tem avançado algumas propostas aqui e ali. O que falta é o ponto de enquadramento. Lembra-se de alguma, António? Lembro-me, sim, senhor. Olha, o IVA da restauração, que não é nova, mas que é... Essa é segurista, é uma proposta segurista. Mas tinha sido silenciada na fase... No interregno. No interregno. No interregno. Não, mas, por exemplo, não era claro que ele fosse assumir isso. Eu até nem sei se estou de acordo exatamente nos termos em que ele o disse. Por exemplo, não disse que ia destruir o mapa judiciário. Fez uma intervenção importante, acho eu, sobre descentralização, mas não é esse o ponto. Eu não vou agora aqui enumerar um cardápio de 7, 8 ou 10 medidas que ele já falou. O problema não é esse. O problema é o enquadramento político disto tudo. Qual é o sentido político disto tudo? E esse não está, de facto, acima da mesa. Eu estou de acordo consigo. Agora, eu permito-me dizer, já agora, toda a gente sabe qual é a minha filiação partidária, portanto, a minha opinião é suspeita. Mas, e Ana, já percebeu o que é que a coligação quer fazer para os próximos 4 anos? Isso já está aí em cima da mesa? Porque das duas uma, ou não tem nada a propor, e portanto é apenas mais do mesmo, ponto final, parágrafo, ou então, digamos assim, há aqui um período de observação mútua, e eu não direi que o Partido Socialista nessa matéria esteja atrasado. Pronto. Vamos falar sobre isto, Dr. António Costa, sobre a frase. Sabe, todos se enganam. Ainda a propósito, o caso anterior do Dr. Passos Coelho, até um ilustre professor de Direito costuma falar ao domingo, se enganou redondamente quando disse que uma dívida prescrita não podia ser paga. Como é que pode ser exigida? Como é que pode ser paga? Está no Código Contributivo, que está em vigor. Mas aí também é um significado político, porque se lhe tivesse sido perguntado se o Dr. Passos Coelho, na entrevista ao Expresso sábado, mantinha a mesma opinião sobre a candidatura presidencial do próprio, ele provavelmente teria vazado mais a bilis. Está a ver logo, porque o Dr. Passos Coelho manteve. E como não lhe foi perguntado, seria um facto político secundário, ele descarregou a bilis toda para ver se despachava ao Dr. Passos Coelho e se resolvia a questão da candidatura presidencial. Falo do professor Marcelo, gosto de ser os nomes, como é evidente. Aqui no Dr. António Costa eu acho que não foi um engano. Eu já exerci aquelas funções. E um Presidente da Câmara de Lisboa é dos cargos onde se sente mais a responsabilidade do exercício de poder que há em Portugal. E ali falou muito o homem que sente as complicações de ser governo, e para ele o investimento na área da reabilitação, por exemplo, em Lisboa, que vem muito também do investimento chinês e de outros estrangeiros, é com certeza muito importante. Bem, como diz o António, às vezes quem está na política faz um discurso ali numa altura, pensa que está a dizer uma coisa certa, não vou contar exemplos meus, lembrá-los, não é? Há vários que depois têm uma interpretação que uma pessoa até... Todos nós que, olha, passam os anos e nunca percebemos porque é que levámos tanto, não é? Tanta crítica. E o Dr. António Costa, quando disse aquilo, achou até que estava a fazer bem ao seu país, não disse nada de mal. E o que eu acho extraordinário, está bem, em princípio, segundo a política vigente, é uma gafe, meteu uma gafe. Eu acho que não. Porque, objetivamente, o país está um bocadinho melhor. Pronto, um bocadinho. A taxa de emprego também baixou, pronto. Está um bocadinho melhor. Ele podia ter falado, agora, estar ali com os chineses, com o desemprego e com isto. O problema é estar lá a televisão. A televisão é assim, não é? Todos sabemos. Agora, o que eu acho extraordinário também é o PSD, devo dizer. Este espaço é para nós até fazermos alguma pedagogia, sermos livres de criticar até os nossos. Como é que o PSD goza tanto com o Dr. António Costa? Porque de tanto... as coisas têm que se fazer sempre com categoria. E com categoria era pegar naquela frase e dizer que tomaram boa nota e não andarem agora, cada vez que falam, eu apoio o Dr. Costa, o Dr. Costa tem em nós um apoiante, porque estão a caricaturar algo que devia ser tomado no seu lado sério.
Está a ver? E, portanto, como diz o doutor, se isto continua assim pelo ano fora, eu não sei onde é que vai parar tanta gracinha. Está a ver? E, portanto, acho que devemos dar espaço para a coligação chegar a conclusões que é ser coligação ou não, apresentar as suas propostas, o PS apresentar as suas, e pronto. Se houver alguma falha grave de um responsável político que deva ser denunciada, que o seja, se não houver, que nos deixemos de carnavais e passemos a assuntos sérios. Agora, a frase do Dr. António Costa, pronto, foi ali dito também num ambiente já à média luz, aquilo tudo é complicado, mas acontece. Mas eu acho que ele devia assumir. Eu disse, dizer que o país está pior fará sentido? Acho que não. Eu acho que um líder da oposição tem que se afirmar a dizer assim, olha, era o que faltava, depois de tanta medida, que o país não tivesse recuperado um bocadinho as finanças públicas, até algum investimento, a conjuntura lá fora também melhorou um bocadinho, está um bocadinho melhor. Mas o problema é que tem que melhorar muito mais, e quem o vai pôr muito melhor sou eu e o Partido Socialista. Eu, se estivesse no lugar não é dizer, não, de facto eu disse que estava melhor, que chatice. Não, tem que dizer que afinal não estava pior. Está a ver, acho que a política precisa de fazer este salto qualitativo, de reconhecermos as evidências e depois dizer, mas eu sou capaz de fazer melhor. Mas António Costa podia ter dado essa explicação. Eu acho que sim. Era a que eu tinha gostado de ouvir. Mas eu, primeiro sinceramente, disse que era uma questão de sentido de Estado, depois sim, uma frase se calhar um bocadinho mal interpretada, não era bem aquela a intenção. Porque a frase incomodou e sabe qual é o problema? É, de facto, muitas vezes a pressão interna não é externa. Como dizia o Churchill, das nossas barricadas, é que leva-se tanta tareia por trás das costas, que às tantas uma pessoa já não sabe se disse bem ou disse certo. A primeira explicação dele, eu acho que foi capaz. Sentido de Estado. Eu digo bem do meu país à frente de estrangeiros. Portanto, agradecidos o que eles fizeram bem do meu país. Não falo mal do meu país à frente de estrangeiros. Ponto. Marcava aqui uma diferença, na minha opinião. O Pedro Santana Lopes acaba de dizer que o melhor é dar tempo também à coligação para decidir se quer ser coligação. Já não falta muito tempo, agora já estamos em março. Mas a coligação tem tempo para decidir se quer ser coligação ou não tem mesmo alternativa? Eu acho que há sinais manifestos de que vai mesmo haver coligação, a não ser que houvesse um grande desentendimento. A alternativa, eu vi as sondagens do Expresso e vamos lá ver. A diferença não é assim tão grande, é um bocadinho grande, mas não é assim tão grande. Isto é sempre um dilema, sabe? Deixa-me só lembrar isto. Em 2001, quando concorri à Câmara de Lisboa, tive meses de negociações com o Dr. Paulo Portas. Sempre ele. Sempre ele. E tivemos quase a fazer uma coligação para a Câmara de Lisboa. Negociações em casa de um colega seu, até retirado das lides, ali na Expo e tal. Quase sempre a fechar o acordo, a fechar o acordo, a fechar o acordo, à última da hora, cartaz do Dr. Paulo Portas no Marquês, eu fico. E havia quem me dissesse, olha, lá foi. Enfim, lembro, por exemplo, a Dr. Paula Teixeira da Cruz dizia-me nessa altura, que ela era vereadora em Lisboa, olha, que ganha se for sem o CDS. Pronto, as opiniões dividiam-se. E o PSD ganhou indo sem o CDS. Se tivesse ido com o CDS, teria ido buscar à esquerda os votos que se foi buscar? Talvez não. Portanto, eu não acho que seja uma fatalidade. Está a ver? Em princípio, até com este ambiente todo... Quer dizer, isto também ir sozinho para o mar hoje em dia é complicado. Até o Dr. Costa... são as histórias todas e mais algumas. É a Segurança Social, é a Tecnoforma, é submarinos, é auditorias, eu sei lá o quê, é CIS, é chinesa. Portanto, se calhar preferem todos juntos, está a ver? Vamos ver o que é que isto dá. Portanto, acho que é quase inevitável a coligação. Sem dúvida que o método onde há algumas vantagens, mas... Favorece o cenário de coligação. Sim, acho que é praticamente certo. Se me pedisse para dizer quando, a 90% eu diria que vai haver coligação. Mas vão ser negociações sempre difíceis, os cabeças de lista, os lugares, o critério é 2011 ou não. Agora, a coligação, de facto, também tem que apresentar a convicção do seu programa. Mas eu, pelas conversas, tenho visto, um bocado antes destes últimos dias, o que tenho tido, devo dizer que os acho otimistas, como há muito tempo não vi. Também foi da sondagem, se calhar. Mas, com certeza, que estes 2 últimos dias fizeram uma moça política. Não. Estamos aqui para falar francamente. O trabalho de campo da sondagem foi anterior a esta notícia declaração dos chineses. E à declaração dos chineses. Se calhar, olha, então depois disto sobe o Marinho Pinto e o Rui Tavares e o Jerónimo de Sousa e o Bloco. Dr. António Vitorino, esta liderança do Partido Socialista e a forma como se propôs resolver um problema que identificava na liderança de António José Seguro, esperaria já ter descolado um pouco mais nas sondagens? Olha, eu se calhar sou o último dos moicanos, mas eu já disse uma vez aqui que, feitas as contas, eu não acho que estes resultados sejam substancialmente inesperados ou sequer uma surpresa.
O teto do Partido Socialista, quando teve maioria absoluta em 2005, andou à volta dos 43,5%, 44%. Se quiser e somar os 37 ou 38 que o PS tem nas sondagens, com os 2 do LIVRE e os 3 e tal do Marinho Pinto, eu não estou a dizer que sejam miscíveis sequer, mas estou a dizer, são votos de desagrado com a atual coligação, sem serem do extremo à esquerda. Sim. Mas pelo que li, o Marinho Pinto não é ali, aquilo não tem boas relações com a atual liderança do PS. Sim, por isso é que eu estou a dizer, não são miscíveis. Não estou a dizer que isto é uma coligação. Mas podem ter sido votos que saíram do PS. Mas são votos que, noutras circunstâncias, e, aliás, é interessante ver na sondagem do Expresso que o facto de haver incerteza sobre quem ganha é positivo para os dois blocos, para o Partido Socialista e para a coligação. Porque isso gera bipolarização. Claro, o voto útil. E isso é provavelmente o último teste ao voto útil. A nossa tradição democrática é de, quando há incerteza sobre quem ganha, haver concentração de votos. E, de alguma maneira, isso sacrifica os pequenos partidos. Eu sempre disse, sempre foi a minha tese, de que o próximo Parlamento iria ser mais fragmentado que o anterior. Sim. E, portanto, nós iremos ver se estas eleições de outubro são as últimas eleições ainda do ciclo do voto útil, ou se já são as primeiras eleições do ciclo da fragmentação partidária. Essa é a única dúvida básica que eu tenho. E tudo depende de como os portugueses valorarem, no momento do voto, um valor. Estabilidade governativa. Quem é que consegue garantir estabilidade governativa? E quais são os pressupostos para a estabilidade governativa? E, nesse sentido, a entrevista do Primeiro-Ministro ao Expresso é muito interessante. Porque, no fundo, ele vem cumprir o doloroso dever de dizer que vai fazer coligação. Porque reconhece a importância da estabilidade governativa. E depois tem uma frase que deve ter deixado o Dr. Paulo Portas à beira da úlcera, que é: o PSD é o garante da estabilidade. Ele não disse a coligação é o garante da estabilidade. Ele disse o PSD é o garante da estabilidade. E, portanto, tudo depende de como é que no mercado dos votos, se quiser a expressão, a questão estabilidade governativa vai jogar. E até que ponto é que essa questão vai levar a uma concentração de votos que pode dar maioria absoluta para um lado ou para o outro, entendendo aqui o passado coligação ao Partido Socialista. E o Dr. Paulo Portas não se há de esquecer que, de facto, não foi um garante de estabilidade ao longo da legislatura toda, tendo, aliás, criado uma crise grave. Sim, é uma questão de coerência com o seu perfil político histórico. Ele só ficou na Câmara de Lisboa naquela altura e não ficou muito tempo. Não. Aliás, mas esta entrevista do Primeiro-Ministro é curiosa. A propósito do discurso dele, isto é oposição a isto. Esta notícia no Público, e eu com isto não vou fazer nenhuma teoria de conspiração, sai no dia, a vida tem destas coisas, em que sai essa boa entrevista do Primeiro-Ministro, em que ele, na prática, arranca para as eleições. E é uma boa entrevista, manifestamente. Ao lado, sai ali aquela notícia do Público, no próprio dia foi um pouco abafada pela entrevista, mas depois começou a subir. E ele, na prática, leva um tiro no dia em que começa a subir, em que começa a voar para as eleições. Ver a maneira como ele poderá ultrapassar e curar-se deste tiro será muito importante, de facto, para aquilo que vai ser o desfecho eleitoral. E depois é, de facto, estabilidade política versus saturação dos clássicos já um pouco gastos do sistema político. Em abono da verdade, e o António Cerejo não precisa de ser defendido muito mais. Não, eu não estou a dizer que foi por alguma conspiração, é critério editorial. Mas é que agora a forma como aparece da parte até do Primeiro-Ministro o discurso de eu estou preparado para uma guerra pessoal, e houve de facto essa coincidência da publicação da entrevista e da notícia. António Cerejo foi criticado durante anos pelo Partido Socialista, que se queixava da forma como as notícias que ele investigava prejudicavam José Sócrates. O José António Cerejo, eu disse isto e faço aqui a justiça de reconhecer, já tive artigos dele que muito me irritaram. Ele faz investigação contra, julgo eu, contra todos os quadrantes políticos. E posso concordar ou não, às vezes, com alguns artigos, mas reconheço-lhe a independência no seu trabalho e respeito imenso essa sua dignidade profissional. Pois posso concordar ou não com algumas coisas que faz ou que escreve. Agora, com certeza, não estou a dizer que ele conspira contra este Primeiro-Ministro. Já escreveu artigos contra António Costa, o que já deu cabo do juiz a António Costa, também a mim, quando estava na Câmara de Lisboa. A gente de todas as cores e paladares. Isso aí não vale a pena, porque toda a gente já experimentou
a capacidade profissional de António Cerejo. Quando fez com o programa, já toda a gente experimentou. E não é cereja do fundão, não é doce, como a do meu amigo Manel Freixo. É violenta, é amarga quando tem que ser. Para todos, também reconheço. Senhor, já não temos muito tempo, mas temos ainda um problema que envolve este governo e o espanhol e o grego. E eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre a forma como Lisboa e Madrid se foram queixar a Bruxelas do que disse o Primeiro-Ministro, o Presidente grego. O Primeiro-Ministro grego. Bom, o Primeiro-Ministro grego disse algo inusitado. Não é costume ouvir um Primeiro-Ministro fazer uma declaração daquelas, que é dizer, há 2 governos que estão a conspirar para me derrubar. Mas o costume não é chamar os representantes diplomáticos desses países, é uma medida mais gravosa. Os embaixadores e pedir-lhes algo. Agora, ir fazer queixinhas a Bruxelas? Isso seria fazer subir, como diz o Pedro, a temperatura. Eu acho que o Primeiro-Ministro já reconheceu que cometeu um erro. Cometeu um erro. Não, mais do que um exagero, é um erro, na minha opinião. É verdade. Porque ele precisa de haver um acordo e não há vantagens nenhumas em criar divisões desse género. É verdade que, se calhar, o governo português e o governo grego, aqui à lei, e o governo espanhol ter-se posto a jeito. Mas, de todo modo, a afirmação é completamente inaceitável. E como a declaração se reportava a uma posição no Eurogrupo, eu, por acaso, nesse episódio, o que me surpreendeu é dirigirem-se à Comissão. Porque o que faria sentido é que se dirigissem ao Presidente do Conselho Europeu, porque foi ao nível do Primeiro-Ministro que a questão foi discutida. Mas se calhar não apanharam ao telefone o Sr. Tusk e tiveram que apanhar quem estava de serviço. Não entrou em cena, tem estado muito reservado. Tem estado muito reservado. E a Comissão tem uma permanência. Portanto, tem um telefone permanente onde se pode... Não, estou a brincar, mas estou a dizer o seguinte, o básico da mensagem é esta. Eu acho que a declaração foi um erro político dos gregos. O próprio Primeiro-Ministro já emendou a mão. Também não podemos deixar de dizer que aquilo que o Sr. de Guindos disse ontem agrava a situação, porque vai falar de um terceiro resgate, que é o chamado segredo de Polichinelo. Obviamente que haverá um terceiro resgate. Obviamente que terá que haver um terceiro empréstimo. Agora, estar a falar nele unilateralmente, em público e até quantificando, é um ato inamistoso igualmente. Aí o governo português esteve melhor. Mais grave ainda do que chamar os embaixadores. Sim, sem dúvida. Dr. Pedro Santana Lopes, sua opinião sobre isto? Não, tenho genericamente a mesma opinião. Quer dizer, acho que tudo isto também lá está, teria sido melhor que não tivesse existido. O Primeiro-Ministro grego disse o que disse. Eu julgo que foi a forma, apesar de tudo, mais tenue de manifestar o desagrado. Havia uma ainda mais tenue, que era manifestar sem saber em público o desagrado. Mas pronto, é incontestável também que há aqui não é propriamente o personagem favorito de Rajoy de Passos Coelho, o Sr. Tsipras, não é? Portanto, se calhar não foram para a mais tenue, foram para a outra acima, à conta desse parti-pris. Esperemos que na próxima terça-feira a atualidade política nacional seja mais substancial. Seja mais substancial, para ver e se não menos estamos incidental. a discutir questões de semântica. Muito obrigada. Obrigado também. Até para a semana. Fazemos agora um intervalo na edição da noite. Até já.